você viu o pronto, traz só ele pra mim, já tá trocado. Fui eu, Kika. Estou aqui querendo. Alguém me ouve? Alguém já me ouve? Olá! Já estão me vendo? Oi, pessoas. Alguém me dê um feedback se já está me vendo, por favor. Alô? Bom dia, gente. Alguém me disse já está me vendo, por favor, para que eu possa começar? Agradeço. Alguém me vê? Olá, gente. Ok. Vamos ver. Se vai.
Gente, eu vou acompanhar aqui com vocês, tá? Eu também estou acompanhando pelo YouTube, aqui pela minha tela. Não tá em tempo real, então qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Gente, eu vou acompanhar aqui com vocês, tá? Eu também estou acompanhando pelo YouTube, aqui pela minha tela. Não tá em tempo real, então qualquer coisa vocês vão me avisando. Então vejam só, nós vamos falar agora sobre as organelas membranosas, tá? Como eu havia comentado com vocês, ontem nós já falamos das organelas não membranosas e agora nós vamos falar daquelas organelas que elas possuem membranas. Nós vamos começar pelo retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático rugoso. Como é que eu consigo identificar ele em uma imagem? O retículo endoplasmático rugoso, ele aparece sempre associado a... Deixa eu só responder aqui, adicional. Ele aparece sempre associado aqui, ó, a esses ribossomos. Estão vendo esses pontinhos de amarelo? Então, observem que aqui eu tenho acoplados, ó, retículo endoplasmático rugoso em lilás e eu tenho aqui também o retículo endoplasmático liso nesse tom de bege aqui. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele é um retículo endoplasmático rico em ribossomos. Esses ribossomos aqui, como eu já comentei com vocês na aula passada, ele é responsável pela síntese de proteínas, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença da síntese de proteínas dos ribossomos, que estão livres no citosol, para esses ribossomos aí que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso? Endereçamento, tá? Comentei com vocês que os ribossomos livres no citosol, eles vão enviar proteínas para o próprio citosol, para o citoesqueleto, núcleo, vão produzir enzimas de peroxissomos, proteínas de cloroplastos e de mitocôndrias. Agora, esses aqui, ó, associados ao retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, esse retículo aqui vai produzir proteínas que vão para onde? Vamos lá. Proteínas de exportação ou secreção. O que é isso? São proteínas que vão ser sintetizadas no retículo rugoso e que serão enviadas para fora da célula. Um exemplo, a insulina, o glucagon, que são hormônios de caráter proteico. Eu vou dar até uma ênfase aqui, ó, proteínas de exportação ou secreção. Por quê? Porque isso aí costuma ser a função mais cobrada, mais abordada quando eu falo de síntese de proteína no retículo rugoso. É comum, inclusive, nós vermos questões envolvendo gráficos ou imagens. Separei aqui duas do livro de vocês, a gente vai ver ao final, tá? Em que você precisa conseguir identificar as organelas da célula e, consequentemente, fazer a correlação com a função. Ou identificar dentro de um gráfico a proporção de substâncias no interior de uma organela e saber o caminho que essa substância segue. Então, por exemplo, quando eu falo de uma síntese de proteína de secreção, ela sempre vai estar presente em maior quantidade no momento inicial aqui no retículo endoplasmático rugoso, porque é esse retículo endoplasmático quem produz essa proteína, tá? Além disso, além de produzir proteínas de exportação, esse retículo endoplasmático rugoso produz enzimas chamadas de hidrolases ácidas. São as enzimas que vão fazer parte de uma organela, que vamos falar já já, que são os lisossomos. Então, tenham muito cuidado para não confundir. Se eu estiver falando de catalase, que é a enzima de peroxissomo, é produzida lá nos ribossomos livres no citosol. Se eu estiver falando de hidrolases ácidas, que são as enzimas dos lisossomos, são produzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso. E as próprias proteínas da membrana plasmática, nós vimos que a membrana ela é formada por fosfolipídio e proteína, as próprias proteínas da membrana plasmática, elas são produzidas nesse retículo endoplasmático rugoso também, tá? O retículo endoplasmático liso, ó, tá ele aqui em tom de bege.
Se vocês observarem, ele não possui ribossomos aderidos a ele, então por isso ele é chamado de liso. Se não há ribossomo, não há síntese de proteínas. Mas ele vai fazer o quê? Bom, primeiro ele vai fazer síntese de lipídios. E aí, gente, eu preciso lembrar quem são os lipídios, tá? Porque não esperem que uma questão coloque assim de cara a síntese de lipídio. Essa terminologia não. É mais provável que a questão ela coloque, por exemplo, síntese de esteroides, ou ela questione porque uma célula tem grande quantidade de retículo liso, e você tem que refletir se ela produz lipídio, se ela produz algum hormônio. Então, por exemplo, o testículo, ovários, tá? São gônadas que vão produzir, no caso do testículo, testosterona, no caso do ovário, estrógeno e progesterona, que são hormônios de caráter lipídico, são hormônios esteroides. Então, nesse caso, o que é que acontece, tá? O retículo endoplasmático liso dessas células das gônadas, ele vai ser bem desenvolvido, uma vez que eu espero encontrar aí a síntese de hormônios esteroides, de hormônios de caráter lipídico, tá? Outra coisa, o retículo endoplasmático liso, ele também auxilia a quebrar substâncias tóxicas, ou melhor, a inativar substâncias tóxicas, para ser mais precisa. Quando vocês ingerem bebida alcoólica ou quando vocês ingerem algum medicamento, eu não estou aqui questionando a funcionalidade dele, eu estou dizendo que ele vai causar alguma alteração no funcionamento do seu corpo. E seu corpo vai ter que encontrar mecanismos para inativar aquelas substâncias. E aí tem uma estrutura do nosso corpo bem famosa, né, principalmente para quem bebe, que é o fígado. Lá no fígado eu encontro células chamadas de hepatócitos, esse cito quer dizer célula, hepato quer dizer fígado, né? Então células do fígado. E lá nos hepatócitos eu vou encontrar o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, tá? Por quê? Porque esse retículo endoplasmático liso, lá das células do fígado, ele vai ser responsável por inativar toxinas. De que forma? Ele vai transferir hidroxilas, aquele radical OH, para as toxinas, de forma a torná-las mais solúveis, facilitando a sua eliminação. Tá? A gente também verifica, algumas questões trazem isso, uma relação entre o uso abusivo de algumas drogas e a hipertrofia desse retículo endoplasmático liso. Se eu faço a ingestão abusiva de álcool, por exemplo, de alguns antibióticos que são metabolizados pelo fígado, é de se esperar que nessas células do fígado, o retículo endoplasmático liso aumente sua área e volume, de forma a otimizar o processo de desintoxicação. Só que isso traz algumas consequências, tá? Se o retículo liso, ele acaba aí, de certa forma, inativando essas substâncias, e ele aumentou a sua área e o seu volume, ele inativa essas substâncias mais rapidamente. Essas substâncias perdem o efeito. E aí a gente vê muito isso na pessoa que ingere álcool de forma desmedida. Ela, às vezes, com uma dose, sei lá, de uísque, facilitando a sua eliminação, tá? A gente também vê... Então, gente, voltando. Então, o retículo endoplasmático liso, tá? Ele vai ser aí o responsável pela detoxificação celular. Outra coisa, em células musculares, esse retículo endoplasmático liso, ele vai mudar de nome. Nas células musculares, o retículo endoplasmático liso, ele passa a ser chamado de retículo sarcoplasmático. E ele passa aí a adotar uma nova funcionalidade, que é armazenar o cálcio, tá? Então, esse retículo liso aí, nas células musculares, armazenando o cálcio, ele vai ter um importante papel no processo de contração muscular, beleza? Quando eu falo de retículo endoplasmático rugoso, especialmente, gente, eu não posso deixar de falar do complexo de Golgi. Eu brinco que o complexo de Golgi é a organela bombril, tem 1001 utilidades, tá? Ele é formado aqui por um conjunto de vesículas achatadas, um conjunto de sáculos achatados, tá? Esse complexo de Golgi, ele vai ser uma organela
que vai receber substâncias aqui do retículo endoplasmático rugoso, pode receber do retículo endoplasmático liso também, e vai armazenar temporariamente essas substâncias, tá? Posteriormente, essas substâncias elas são empacotadas em vesículas, como vocês podem observar aqui no canto da imagem, vesículas secretoras, exatamente porque o complexo de Golgi tem função de secreção. Por que eu estou dando ênfase à função de secreção? Da mesma forma que eu dei ênfase ao fato do retículo endoplasmático rugoso produzir proteínas de secreção, eu estou dando ênfase aqui ao fato do complexo de Golgi realizar essa secreção. As proteínas que o retículo rugoso que ele produz, elas são enviadas para esse complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai colocar essas proteínas no interior de uma vesícula, vai empacotar, e essas vesículas depois são liberadas pelo complexo de Golgi, para que elas possam se fundir à membrana plasmática, tá? Daqui a pouquinho eu mostro, inclusive, uma imagem que vai contemplar aí essa transição do complexo de Golgi, ou melhor, do retículo rugoso para o complexo de Golgi dele para a membrana, tudo bem? Outra coisa, enquanto o retículo rugoso produz proteínas e o liso produz lipídios, aqui no complexo de Golgi eu tenho a síntese de carboidratos, de alguns glicídios. Inclusive, alguns desses glicídios, eles são associados a proteínas, formando glicoproteínas, ou a lipídios, formando glicolipídios. São justamente os glicídios produzidos aqui no complexo de Golgi que vão compor lá o glicocálice, que nós falamos ontem, tá? Então, o complexo de Golgi também tem função de modificar substâncias. A glicosilação é apenas uma das formas de modificação que o complexo de Golgi pode promover. Mas ele pode adicionar radicais metil, que a gente vai chamar de uma metilação. Ele pode adicionar radicais hidroxila, que a gente chama de uma hidroxilação, e por aí vai. É importante que você saiba que ele pode, tá, alterar quimicamente as substâncias, beleza? Outra coisa, lisossomos. Lisossomos são organelas que elas vão ser originadas a partir do complexo de Golgi. Lá no retículo rugoso, eu comentei com vocês que o retículo rugoso produz as enzimas dos lisossomos, que são as hidrolases ácidas. Então, o retículo rugoso produz essas enzimas, elas vão chegar aqui de azul, por vesículas ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi, posteriormente, emite novas vesículas contendo essas hidrolases ácidas, liberando assim a organela chamada lisossomo. E aí, que tem cromossomo X e Y, tudo bem? E em células vegetais, esse complexo de Golgi também forma o que chamamos de que é uma estrutura que se forma no interior da célula, no processo de divisão, formando ali, dando início à formação da divisão entre duas novas células. E aí, presta bem atenção aqui. Eu tenho aqui de lilás associado a ribossomos, o meu retículo endoplasmático rugoso, tá? Eu tenho aqui essas bolsas no tom de azul, são o complexo de Golgi, e eu tenho aqui a minha membrana plasmática. Observem o seguinte, existe uma face, um lado no meu complexo de Golgi, que ele é voltado para o retículo endoplasmático rugoso. Esse lado, nós damos o nome de uma face cis. Então, a face do retículo endoplasmático rugoso, ou melhor, a face do complexo de Golgi, que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso, é a face cis. Observe que essa face, ela vai receber vesículas, tá? E aí, gente, voltou. E aí. Vamos lá. Então, voltando, tá? Então, essa face cis aqui, é a face que recebe as vesículas do retículo endoplasmático rugoso. Enquanto essa face aqui, que está emitindo as vesículas de secreção,
é a chamada face trans. Gente, se eu desaparecer é porque eu vou ali desligar o modem e ligar de novo. Peraí, viu? Para os lisossomos. Os lisossomos, eles são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Essa digestão intracelular aí, ela é responsável por degradar tanto partículas que vêm de fora da célula, quanto partículas da própria célula que estejam velhas, que estejam desgastadas, que estejam defeituosas, ok? Gente, esta internet me consome. Então, vejam só. Esses lisossomos aí, eles vão realizar a digestão celular. Também vocês podem chamar isso aí de uma digestão intra. Vou voltar aqui para a parte do cis e do trans, tá? Vejam só. Aqui no trans, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui de azul eu tenho um complexo de Golgi, tá? Se vocês observarem aqui o complexo de Golgi, ele tem duas faces. Uma, tá aqui, ó, essa face, que é voltada para o retículo endoplasmático rugoso. A outra face, ela é voltada para a membrana plasmática, tudo bem? Então, vejam só, nessa minha face cis, eu vou de novo marcar aqui, ó, de amarelo. Eu tenho essas vesículas aqui, ó, liberadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas vesículas aqui, que estão vindo para a minha face cis, essa é a face cis do complexo de Golgi. Essas vesículas, elas são chamadas de vesículas de transição ou de transporte. Elas vão fazer a transição das substâncias do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, ou transporte, como vocês queiram chamar. Já a trans, ó, é esse lado aqui do complexo de Golgi, tá? Esse lado aqui, que está voltado para a membrana plasmática. Observe também que ele libera vesículas, só que a vesícula é heterofágica. Significa dizer que ele vai degradar, ó, hétero quer dizer diferente, ele vai degradar algo diferente dele, que não é dele próprio, não é uma organela. Isso aqui, por exemplo, quando o seu macrófago fagocita uma bactéria, a bactéria veio de fora da célula, tá? Então, consequentemente, eu tenho uma digestão heterofágica. Quando uma ameba, ela vai e fagocita um micro-organismo qualquer para se alimentar, é uma digestão heterofágica. Voltando para a parte cis, gente. Voltei para a parte cis de novo. Então, ó, aqui na parte cis, volto a enfatizar, é a parte do meu complexo de Golgi voltada para o meu retículo endoplasmático rugoso. Essa parte cis aqui, ó, ela recebe as vesículas de transição que vão sair do retículo endoplasmático rugoso. A parte trans é essa parte do complexo de Golgi que ela está voltada para a membrana plasmática. Essa parte trans aqui, ó, ela emite essas vesículas, que são agora sim chamadas de vesículas de secreção. Então, observem a sequência temporal de locais por onde uma proteína de secreção ela passa. Primeiro, ela vai ser sintetizada no meu retículo endoplasmático rugoso. Posteriormente, ela é enviada ao complexo de Golgi por essas vesículas, chamadas de vesículas de transição. Chega ao complexo de Golgi pela face cis, passa por essas vesículas intermediárias, depois é liberada pela face trans. Então, a face trans é a face que vai liberar vesículas, tá? E no caso aqui, essa é uma vesícula de secreção. Depois, então, a proteína que está aqui nessa vesícula de secreção, ela se funde com a membrana plasmática, liberando o material, tudo bem? Então, ó, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi,
vesículas de secreção e o processo de secreção em si. Lisossomos, então, são as organelas que vão realizar a digestão, tá? A digestão celular ou digestão intracelular, como vocês queiram chamar. Esse lisossomo, ele pode realizar duas funções básicas. A função heterofágica é quando esse lisossomo, ele vai digerir algo que estava fora da célula. O macrófago foi lá, né? Fagocitou uma bactéria, vai digerir. Essa bactéria não fazia parte da célula, então é uma digestão heterofágica, tudo bem? Uma ameba foi lá, fagocitou um paramécio. Aquele paramécio também não é parte da ameba, então vai ser uma digestão heterofágica que esse lisossomo vai realizar. Agora, meu neurônio está lá com uma mitocôndria defeituosa. A mitocôndria, ela é do neurônio, tá? É uma organela dessa própria célula. Quando, então, o neurônio degrada essa própria mitocôndria com auxílio do lisossomo, eu chamo de uma função autofágica. Lembrando que as enzimas que eu tenho aqui nos lisossomos, as hidrolases ácidas, foram produzidas lá no meu retículo endoplasmático rugoso. Aí, observem aqui, por favor, essa imagem, tá? Retículo endoplasmático rugoso, ó, tá ele aqui, trazendo uma vesícula de transporte ou de transição, contendo aqui, eu que estou afirmando para vocês, porque a imagem me permite deduzir isso, contendo aqui dentro as enzimas que farão parte do futuro lisossomo. Observe que essa vesícula, primeiro ela vem para o complexo de Golgi, depois o complexo de Golgi libera vesículas contendo enzimas que vão constituir aí os lisossomos, tudo bem? Observe que esse material aqui, ó, ele veio de fora da célula por um processo chamado fagocitose. Então, aqui voltando, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, tá? Esse retículo endoplasmático rugoso, ele vai liberar aqui as enzimas por meio de uma vesícula de transporte. Essa vesícula de transporte, ela vem para o complexo de Golgi e ele vai liberar os lisossomos. Enquanto os lisossomos não estiverem em atividade plena, não estiverem fazendo nada, eles são chamados lisossomos primários, tudo bem? Uma vez que ele se funde, ó, tá aqui o fagossomo, e ele tá aqui sofrendo uma fusão, uma vez que ele se funde com o fagossomo, eu posso chamar de um lisossomo secundário ou um vacúolo digestivo, como tá aqui, tudo bem? E depois que ele realiza a digestão, o que sobrou é um vacúolo residual, que vai ser eliminado aí por uma plasmocitose. Já aqui, ó, o lisossomo está se fundindo com uma vesícula que englobou a própria